Vamos abrir as nossas Bíblias nos versículos muito conhecidos. Mateus 28. Mateus 28. Versículo 17. Desculpem, 18 a 20, Mateus, capítulo 28, 18 a 20. E diz assim, os irmãos já encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu aproveito aqui só para fazer uma retificação. Não se batiza as nações, há aqui devia ser as pessoas, a tradução aqui não é a mais correta, neste sentido, é batizando-as. Não é as nações, são as pessoas das nações, como vocês sabem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e termina dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Estes versículos que acabamos de ler, começa com uma expressão fantástica, na qual o próprio Senhor Jesus, Ele está a declarar, Ele está a abrir o seu coração aos seus discípulos, e Ele está a dizer que foi-lhe dado todo o poder. Esta expressão fala que não há limitações na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele não está limitado em nenhum momento e sobre nenhuma outra coisa, Ele efetivamente tem todo o poder. O Pai deu-lhe todo o poder. Aleluia. E só alguém que tem todo o poder tem autoridade para dizer estas palavras que vêm a seguir. E depois termina também dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias e até à consumação dos séculos. Aquele que tem todo o poder também é eterno. Aquele que tem todo o poder, Ele é omnipresente, Ele é omnipotente, Ele é omnisciente, Ele é tudo em todos, aleluia. Então, quando inicia estes versículos e termina estes versículos, há uma certeza que todos nós temos, que o Senhor está com o seu povo, o Senhor está com a sua igreja. Ele está contigo, meu irmão e minha irmã. Ele está comigo, Ele está conosco. Sempre, sempre, sempre. E estes versículos são chamados de grande comissão. E aqui a afirmação da autoridade universal do Senhor Jesus. Logo a seguir procede a definição da missão da igreja. A igreja, o povo de Deus, tem uma missão. Como vocês sabem, a igreja somos nós. A igreja não é estas paredes. A igreja não é o local onde nós nos reunimos. A igreja somos todos nós. Isto é que é ser igreja. Há muita gente que não entende esta definição de igreja e perde muito por causa disso. Porque para eles a igreja, vou à igreja. Não. Tu, igreja, vais ao local de oração, ao local da pregação da palavra. É a igreja que vem ao local e não o contrário. E nós viemos a uma casa, que é a casa de oração. Foi consagrada um dia ao serviço do Senhor. Mas nós somos a igreja. Quem é que se sente igreja nesta manhã? Eu sou igreja, tu és povo, eu sou o povo de Deus. Isto é uma coisa fantástica. E interessante que esta missão é algo fantástico, é algo importante, e há uma palavra grega, matateusa, que é apenas utilizada aqui no livro dos Atos, que vai ser utilizada
no livro dos Atos dos Apóstolos para depois definir a palavra discípulos. E eu vou falar um pouco disto, porque aqui nós temos aqui 3 mandamentos nestes versículos que acabamos de ler. 3 mandamentos muito importantes. E eu só vou adiantá-los. Reparem, é o ir, é o batizar e é o ensinar. 3 mandamentos que estão aqui nestes versículos. Portanto, primeiro ensinar, depois batizar e depois é outro tipo de ensino, é mais um discipulado profundo, chamo eu. Ok? Porque o primeiro ensino é naquele sentido de pregar o Evangelho. O outro ensino já é o conhecer mais da palavra de Deus. Vocês sabem que as bases são colocadas através da evangelização. Nós, ou um familiar, ou um amigo, falou-nos de Jesus. Depois, o lógico foi quando nós fomos impactados pela mensagem de Jesus e quisemos ser discípulos de Jesus, fomos batizados. E a seguir, começou todo o ensino que ainda hoje não terminou. Ainda hoje estamos todos na escola a aprender da palavra de Deus. Amém? Então aqui estão as 3 áreas importantes que são hoje muito descuidadas em algum momento. E eu quero falar e quero tentar resumir para não haver problema. Então, portanto, ide. É interessante que esta palavra, ide, no grego também significa marchai. Marchai. Há muitas pessoas que ficam paradas. Mas sabe, quando nós temos alguma coisa boa, nós temos que compartilhar com os outros. E não há nada melhor que o Evangelho de Jesus. O Evangelho é tão bom, tão bom, tão bom, que é o único que pode transformar a vida do ser humano e mais, pode tirar o homem do inferno, no sentido em que o homem irá para o céu, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, irmãos, se nós verdadeiramente amamos as pessoas, nós temos a obrigação de lhes pregar o Evangelho. E a palavra Evangelho são boas notícias, são boas novas. E não há melhor nova em que Deus se manifesta ao homem trazendo salvação. E Deus, ainda hoje, Ele quer salvar e buscar todo aquele que está perdido. E depois é interessante que a forma verbal de batizando-os e ensinando-os não está a dizer que é num momento, não. Continuamente a igreja deve batizar e deve ensinar. Porque a igreja é um organismo vivo, é constituído por pessoas. E como a igreja é um organismo vivo, constituído por pessoas, ela está sempre a batizar, a pregar, a ensinar, porque essa é a função da igreja. Jesus não deu o mandamento para aquele tempo apenas. O mandamento daquele tempo é o mandamento para hoje e será o mandamento para amanhã. E é isso que nós não podemos esquecer. Aquilo que Deus dá é para estar em continuidade, a funcionar, momento tras momento, momento tras momento. Porque é isto que é a condição da igreja, do povo de Deus. Quem é a verdadeira igreja são aqueles que estão a cumprir com estes mandamentos do Senhor. Então, o primeiro aspecto, discípulos. Discípulos. Claro que para eu ser discípulo de alguém eu tenho que ter quem? O mestre. Não há discípulos sem mestre. E nós temos o mestre. E o nosso mestre principal é Jesus Cristo. É com Ele que continuamos a aprender. E é interessante que o caráter do nosso mestre não há outro como Ele. Ele sim é perfeito. Ele sim sabe tudo. Ele sim tem uma maneira de nos tratar muito, muito especial. Ele conhece até, antes que eu fale, Ele sabe o que é que eu vou falar. Quando eu estou a abrir o meu coração para Ele e a contar aquilo que está lá dentro, Ele já sabe aquilo que estou a contar, mas Ele quer que eu conte. Porque Ele quer que eu e tu tenhamos intimidade com Ele. E nós temos que aprender a ter intimidade com Jesus. Porque não há outro amigo como Ele. Não há outro amigo como Ele, mas também não há outro mestre como Ele. E o que caracteriza o verdadeiro discípulo, a Bíblia é clara, deve ser o amor. O que nos deve caracterizar como discípulos de Jesus, e é verdade que há outras coisas que vão caracterizar
Mas eu diria o lema, o emblema principal do discípulo é o amor. O amor deve nos caracterizar. Há aí pessoas, neste momento, que o que as caracteriza é o radicalismo. Nós sabemos que qualquer coisa que se faça, há radicalismo. Mas ainda hoje, o discípulo de Jesus deve ser caracterizado pelo amor. A nossa bandeira é o amor. E não é tanto uma bandeira física, mas é uma bandeira espiritual que tem a ver com atitudes. Atitudes do nosso coração. E foi o Senhor Jesus que disse aos seus discípulos em João capítulo 13 e versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o amor é algo que tem que haver em mim e tem que haver em ti. Ninguém pode exigir, eu tenho dito muitas vezes isto, ninguém pode exigir amor se não dá amor. O amor não é nada que se possa exigir, é algo que se tem que viver. Eu não posso exigir a ninguém que me ame. Vocês não podem exigir que ninguém vos ame, mas vocês têm exigência para vós próprios de amarem os outros. Esta é uma exigência. Eu tenho que amar, porque eu sou, acima de tudo, discípulo de Jesus. E aquilo que me caracteriza de todos os outros discípulos, que há por aí tanta coisa, o verdadeiro discípulo de Jesus ama. Porquê? Porque a essência de Deus é o amor. E se a essência de Deus é o amor, os seus discípulos só podem amar. Alguém às vezes diz que amar é fácil. Amar nem sempre é fácil. Porque às vezes nós confundimos, digo bem, o dia que nos levantamos, e nós seres humanos temos dias e dias. Há outros que têm dias e dias à boa vida. Mas é outra coisa. Temos dias. Temos dias em que os nossos sentimentos até nos podem trair. E sabem, o inimigo é perito em tocar nos nossos sentimentos. E nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos, porque a própria palavra de Deus nos adverte que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E os irmãos sabem que às vezes há situações na vida em que por causa de nós não pensarmos bem, por causa dessas emoções, nós somos traídos. E depois nos damos conta que, afinal de contas, não devíamos ter essa atitude, não devíamos ter dito essa palavra, não deveríamos ter tido essa reação, mas já a tivemos. E uma vez que tivemos, falhamos e erramos. Mas claro, também não é que Deus pegue lá num pau e nos amande na cabeça, porque Deus conhece-nos muito bem e Ele está disposto a perdoar-nos e a ajudar-nos e a levantar-nos e, por meio da sua palavra, fazer-nos crescer espiritualmente. E sabem que Jesus, durante aqueles 3 anos e meio que esteve com os seus discípulos, Ele ensinou-lhes muitas coisas. Muitas coisas. Agora, se eles aprenderam tudo, não sei, porque alguns de nós andamos há tantos anos a aprender e às vezes ainda andamos na primeira classe. Há quantos anos andamos a aprender da Bíblia? Há quantos anos andamos a aprender das coisas de Deus? E quantas vezes erramos no mais básico? Ou vocês não, sou eu só. Vocês são de gente valente, vocês. Sou eu é que erro muito. Mas também Jesus ama-me muito. Aleluia. Também vos ama a vocês. Ama-nos a todos por igual. Amém? Porque o amor de Deus não é mais para uns e menos para outros. O amor de Deus é grande para com todos. Amém? Agora, o problema é que alguns são mais rebeldes do que outros. Essa é outra coisa. Mas que Ele ama da mesma maneira, ama da mesma maneira. Não há aqui ninguém mais amado e menos amado. Ele ama com uma intensidade que eu às vezes não consigo. A intensidade do amor de Deus é tremenda. Inclusive ama os seus inimigos. Ama aqueles que dizem que não há Deus. Ama aqueles que se riem de Deus. Ama aqueles que não respeitam. Ele ama. E Ele ama precisamente porque Ele é amor.
E Deus não vai contra a sua natureza. Às vezes o ser humano até vai, porque o ser humano não se entende. Eu estava a pensar, ainda ontem estava a pensar, como é possível com os erros todos que a história mostra do ser humano, e o ser humano não aprende. Nós já devíamos ter aprendido a não ter guerras na sociedade e no mundo, ou não era? As guerras são destruidoras, as guerras matam milhões, e vocês veem que o homem ainda continua em guerra. Não se entende. O homem continua a fazer as mesmas, eu ia dizer a palavra é muito forte, mas é verdade, as mesmas porcarias que sempre fez. E já viu os efeitos da sua maldade no mundo. O homem não aprendeu com o Hitler. O homem não aprende nada. O homem continua a repetir os mesmos erros. Sabe porquê? Porque o homem não ouve Deus. O homem não entende que a essência de Deus é o amor. E que os discípulos de Jesus devem amar-se uns aos outros. Ninguém que seja discípulo de Jesus deseja a morte a ninguém. O amém foi muito fraco. Melhorou um bocado. Ninguém que é discípulo autêntico de Jesus deseja a morte a ninguém. Mas pastor, o que é que você está a dizer? Se você visse a minha sogra, se vocês vissem o meu patrão, o meu chefe, o meu vizinho, a minha vizinha, você não dizia isso. Eu tenho que dizer porque o que Jesus ensinou foi isso. E eu não posso ir contra aquilo que está escrito. Eu não posso ir contra aquilo que está ali. Eu posso não gostar, mas quem sou eu para não gostar se Ele é Deus e eu sou uma criatura? Se Ele é o mestre e eu sou o discípulo? O grande problema é que nós às vezes achamos-nos mestres. E ainda somos aprendizes de aprendiz. Porque temos tanto para aprender com a Bíblia, temos tanto que aprender com a Palavra de Deus, que eu não sei como há gente que às vezes vem com um orgulho tremendo, como se fossem pessoas perfeitas. Que sabem tudo, que são os melhores, que são os maiores. Mas isso é mentira. O único que é perfeito é Ele. O único que pode e faz todas as coisas é Ele e mais ninguém. E Jesus, lá também no Evangelho de João, mais à frente, neste caso mais atrás, disse: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei também os vossos pés, deveis vocês lavar os pés uns aos outros. Amém? Uns aos outros. Há pessoas que só gostam que lhe lavem os pés a eles. E sabe, a Bíblia não fala de tipo de pés. É fácil lavar os pés a alguém que lavou os pés antes de vir para a igreja. Mas se alguém levar 6 dias sem lavar os pés, é mais difícil lavar os pés. Claro que Jesus fez-lo literalmente. E sabe, naquele tempo não é como hoje. Nós hoje ainda temos mais cuidados. Naquele tempo, aquele pó dos caminhos deixava aqueles pés e pés gretados e tanta falta de... Eu não vou falar aqui, senão algum ainda não tomou pequeno almoço, ou tomou pequeno almoço e depois é um problema tremendo. Mas Jesus lavou os pés. Como é que o mestre, como é que o Senhor, como é que o Rei dos Reis vai ao detalhe de se ajoelhar para lavar pés? Porque tu, para lavar os pés, tens que te ajoelhar. Fala de atitudes. E às vezes custa-nos tanto. Eu não digo que nos custa por causa dos bicos de papagaio ou por as artroses, mas custa por causa da nossa cerviz. Nós não gostamos de nos dobrar. Orgulho, autossuficiência, pensamos que somos melhores, que somos maiores, mas se o mestre dos mestres veio a este mundo, lavou os pés e diz: meus amigos, os meus discípulos lavam os pés uns aos outros. E é isto que nós temos que continuar a fazer. Um dia, um domingo, a gente vai tentar aqui lavar os pés uns aos outros, a ver como é que isto dá. Trazer uma piscina. Vamos lavar os pés. Não é preciso fisicamente, mas todos os dias vamos lavar-nos os pés uns aos outros.
E lavar os pés uns aos outros é respeitar-nos, é amar-nos, é entendermos-nos, é animar-nos, é preocupar-nos. Isso é lavar os pés uns aos outros. E nós temos que aprender a cada dia a lavar-nos os pés uns aos outros. Interessante também que no capítulo 22, 16, dizia: enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos a dizer: Mestre, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade. É interessante, irmãos, que o que está aqui a dizer é profundo. Primeiro, sabemos que és verdadeiro e que ensinas segundo o quê? A verdade, o caminho de Deus. E mais, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência do homem. Isto fala de alguns aspectos do caráter de Jesus. Vale a pena confiar numa pessoa que tem este caráter. Vale a pena confiar numa pessoa que atua e age desta forma. E se há alguém que atua e age desta forma, é o Senhor Jesus. Amém? É verdadeiro, ensina apenas a verdade. E o nosso lema para este ano qual é? Ensinando, vivendo a verdade, vivendo a verdade. Ora, se alguém foi verdadeiro, continua a ser verdadeiro e sempre será verdadeiro, é Jesus. E tudo aquilo que ele ensina é a verdade. Nós sabemos que há muita gente que ensina mentira, fala mentira, propaga a mentira, mas Jesus quer que nós conheçamos a verdade, porque a verdade é a única que faz o ser humano livre. Depois outro aspecto, e é aqui que eu quero agora entrar, discípulos, e a seguir fala em batizar. Eu continuo a dizer, eu ainda hoje não entendo porque é que há muitas pessoas que não querem ser batizadas. Não entendo. Se tu amas a Deus, se Deus é o primeiro na tua vida, se Ele é tudo para ti, pergunto, porque é que não queres ser batizado? Será que Ele é tudo para ti? Depois há uma implicação que muitas pessoas dizem: vocês na vossa igreja, e graças a Deus por isso, eu reafirmo, nós só damos a ceia do Senhor a pessoas batizadas. Isto é o mandamento de Jesus. Está aqui. Primeiro o Evangelho é pregado. Logo a seguir, em consequência do Evangelho que foi pregado, as pessoas desejam e querem ser batizadas. E o batismo é um mandamento, está aqui. Batizai-os. É um mandamento, está-te a mandar a ti. Batizar os líderes, batizar. Mas hoje muita gente, sabe uma coisa, quer andar de acordo com os padrões do mundo. Mas os padrões do mundo não são os padrões da Bíblia. Os padrões do mundo não são os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus deixou claro os seus ensinos. Então, temos o segundo mandamento, batizando-os. E há uma ordem, e se vocês repararem, e há um livro muito concreto, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, os inícios da Igreja Cristã, e hão de reparar que antes do início da Igreja Cristã, os discípulos do Senhor já tinham sido batizados. O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado. E eu pergunto-vos, porquê é que Jesus foi batizado? Para nos dar o exemplo a nós. Ora, se Ele foi batizado, eu devo desejar ser batizado. Ele foi batizado porque Ele era o mestre, e como mestre Ele queria dar o exemplo. Ele não precisava do batismo, eu sei disso. Ele não precisava de ser batizado. Porque Ele era o próprio Senhor, Ele era o próprio mestre. Mas Ele disse, se eu quero influenciar a vida dos meus discípulos, eu tenho que dar o exemplo. E Ele sujeitou-se ao Pai. Sendo Ele também, sendo Ele Deus. Sujeitou-se ao Pai e foi batizado. Então, a partir daí, Ele está a dizer a todos os que querem ser discípulos de Jesus, que esses discípulos devem ser batizados. E batizados, e eu não tenho que explicar muita coisa, a palavra baptismo significa submergir. Aí eu não preciso nem de dar grande volta ao texto, porque vamos supor que eu tire a palavra batizar e ponho uma palavra portuguesa. Então, sede submergidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive tem uma fórmula. Ora, eu hoje, para fazer de acordo com aquilo que Deus me ensina,
eu tenho que batizar por imersão. Porque a palavra grega é isso que diz. Batizar é submergir. Então eu não posso andar com gotinhas na cabeça de ninguém. Mas sabe, é mais fácil. Pois é, dá menos trabalho. Dá menos trabalho para mim como pastor, a mandar umas gotinhas na cabeça que não me tenho que meter dentro da água, e especialmente quando a água está fria. Vocês sabem, a pessoa que entra na água a primeira vez entra e sai, mas o que está a batizar fica lá há muito tempo. Para mim era muito mais fácil umas gotinhas na cabeça. Até não tínhamos que encher nenhum batistério. Chegava agora aqui, gotinha para ali. Outro dia vi um batismo muito inédito. O padre pegava na criança, não sei se vocês viram, e metia com a cabeça dentro da pia e levantava e metia 3 vezes. E uma criança que até morreu, infelizmente, não é? Porque não se pega numa criança dessa forma, não é? Criança não é um objeto, é um ser humano que não se pode fazer dessa forma, mas há malucos para todas as coisas. Infelizmente, nos damos conta que nesta sociedade está cheia de malucos. Não, é imersão. E mais, nós não batizamos crianças. E não batizamos crianças porque esta igreja não gosta de fazer isso. Não, porque a Bíblia não ensina. Essa é a diferença. Mas nós, como igreja, tentamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina e ponto. Nós não queremos ser a igreja da moda. Eu já disse isto muitas vezes. Eu quero ser uma igreja bíblica. Eu quero ser um homem que ande de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. A mim não me interessam as modas, irmãos. As modas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós não temos que andar de acordo com o tal que lá nos Estados Unidos, ou na China, ou no Japão, inventou aquilo e agora vamos todos fazer. Eu não sou carneiro, sou ovelhinha. Os carneiros é que vão todos... Somos ovelhinhas de Jesus e queremos fazer a vontade de Jesus e andar na palavra de Jesus. Amém? Então eu dizia, quando vocês vão ao livro dos Atos dos Apóstolos, quando havia conversão, logo a seguir havia batismo. Leiam o livro dos Atos dos Apóstolos. De bom grado, aqueles que receberam a palavra foram batizados. Bom grado, gostaram, ficaram animados e disseram, agora vou obedecer ao mandamento do Senhor, vou ser batizado. Meu irmão, minha irmã, se ainda não fostes batizado, nós no dia 16 de junho vamos ter batismos. Inscreve-te, fala com os pastores. Inscreve-te, já começaram as aulas para batismo, não deixes. Obedece ao mandamento do Senhor. É um prazer obedeceres ao mandamento do Senhor. Deves sentir-te bem em obedecer aos mandamentos do Senhor. Deves desejar, deves querer. Alguns pensam que, eu para ser batizado tenho que ser perfeito. Olha, se fosse isso, eu nunca tinha sido batizado, porque eu sou imperfeito. Não conheço aqui ninguém nesta sala que seja perfeito. Mas conheço remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Perfeitos não somos. Há pessoas que acham que para ser batizadas têm que ser perfeitas. Não. O que você tem que prometer a Deus é ser fiel todos os dias da sua vida e deixar que o Espírito Santo vá mudando o seu caráter, claro. Há coisas que têm que mudar. E não têm que mudar porque é uma regra da igreja. Têm que mudar porque quando o Espírito Santo mora no meu coração e no teu coração, ele leva-nos a uma intimidade com Deus e um desejo de fazer a vontade do Senhor de acordo com a sua palavra. Porque o Espírito Santo, desculpem, não se engana. Eu já vi tanto crente enganado. Diz que tem uma visão, diz que o Senhor lhe disse e desdisse, mas depois a coisa dá toda para o torto. E se ele fosse espiritual, dizia, peço perdão Deus, peço perdão igreja, porque afinal de contas aquilo foi um sentimento do meu coração. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que eu conheço não se engana. O amém foi muito fraquinho. Espírito Santo não se engana. Porque senão não era Espírito Santo. O Espírito que é de Deus não pode jamais enganar-se. Quem se engana é o homem, não é Deus. Sabe, eu às vezes tenho vontade de chegar ao pé de algumas pessoas e dizer, então você há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano, disse que foi Deus, afinal quem é que se enganou? Foi Deus ou foi você? Claro que eu sei quem é que se enganou. Mas às vezes o orgulho das pessoas é tão grande que deviam pedir perdão a Deus e a nós, porque afinal de contas não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não leva ninguém ao engano, irmãos. Se calhar naquela noite não devias ter ido para a cama com a barriga cheia,
Comeste uma grande feijoada, depois tiveste uma visão e pensas que a visão é do céu e a visão não é do céu, a visão é da feijoada. Ou do cozido à portuguesa comer à noite. Mas não confundas visão espiritual da muita comida que comestes e fez-te sonhar. E há gente que eu não sei porquê, no nosso meio acontece muito, que qualquer sonho tem que ser espiritual. Isso é uma mentira. Há sonhos espirituais? Há. Há visões espirituais? Há. Mas a maioria dos sonhos nem são espirituais, nem são de Deus. É que tu não devias ter comido tanto. Ou senão também outros sonhos é por ter fome. Também pode ser, não é? Vês as vacas magras. Cuidado, cuidado, que nem todos os sonhos são espirituais. E nós temos que ser o suficientemente espirituais para saber o que é de revelação de Deus e o que é uma coisa que não tem nada a ver. Muitas vezes são coisas, olha, do passado, é uma mistura, e querer espiritualizar aquilo que não é espiritual está mal. Por favor, não espiritualizem aquilo que não é espiritual. Mas quando é espiritual, sim. Então, olha o caso de Daniel e outros que tiveram sonhos que, afinal de contas, tinham algo para ensinar, algo para dizer, algo para precaver, inclusive. Mas cuidado, não façamos de tudo. Depois, o outro aspecto, e eu vou andar um bocadinho para a frente, é o ensinai. Ensinando-as a guardar todas as coisas. Este versículo, ensinar, não foi só para o passado. A forma verbal está a dizer que é ensinar continuamente, e ai de nós se não ensinarmos a palavra de Deus. Aliás, nós só estamos autorizados a ensinar a palavra de Deus. Claro que quando eu prego, quando qualquer dos meus colegas prega, pregamos a palavra de Deus e pregamos opiniões pessoais. A minha opinião pessoal não é doutrina, mas a palavra de Deus é doutrina, é ensino, ok? Eu tenho opiniões muito minhas, mas vocês nunca me ouviram dizer que a minha opinião prevalece sobre a palavra de Deus. Há aqui alguém que já me ouviu dizer que a minha opinião prevalece sobre a palavra de Deus? Nunca. A palavra de Deus está acima da minha opinião. Cuidado. A palavra de Deus é muito mais importante do que eu. A palavra de Deus é muito mais importante que a opinião dos meus colegas. A palavra de Deus é a única que é certa, segura, não falha, produz fé, produz conhecimento, traz transformação à vida das pessoas. Nós não brincamos com a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é algo muito sério. Eu fico muito aborrecido é quando vejo pessoas que saem da palavra de Deus e trazem ensinos à igreja, trazem ensinos ao povo que não se coadunam com a palavra de Deus. Eu também sei fazer, se eu quiser. Basta eu forçar um versículo. Basta eu dizer um versículo que não tem nada a ver com aquilo que estou a pregar, mas utilizo. Aquilo vai martelando e as pessoas vão mudando. E hoje está a ser ensinada e pregada muita coisa em muitos lugares que, desculpem, não é palavra de Deus. E a verdadeira igreja que somos todos nós, temos que ter a obrigação de ir à Bíblia para ver se é assim. No livro dos Atos dos Apóstolos estão lá os crentes de Bereia, uma cidade em que eles não comiam qualquer coisa. Eles iam ver se aquilo que estava a ser ensinado, se aquilo que estava a ser pregado, não fugia da palavra de Deus. E qualquer coisa que fuja da palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Eu gostava de ouvir agora um bom amém. Tudo o que saia da palavra de Deus, nós não podemos aceitar como regra de fé e de conduta para a nossa Bíblia, para a nossa vida. Claro que há coisas, eu não estou a dizer que tudo o que a sociedade diz está mal. Há coisas que eu não estou contra elas. Mas, queridos irmãos, que cada dia se nota um ataque à Bíblia, às coisas de Deus e aos ensinos de Deus, essa é uma realidade. Há um ataque muito cerrado e, por outro lado, parece muito ingênuo. Mas há uma ideia, que é atacar os valores inseridos na palavra de Deus. Os princípios fundamentais da criação de Deus. Os princípios fundamentais daquilo que Deus estabeleceu para o ser humano. Há um ataque muito grande hoje. E sabe qual é o grande problema hoje? É que as sociedades hoje
neste sentido, vão atrás daquele que fala melhor. Há um fulano que sabe falar bem e as pessoas todas ficam embaucadas com isso e vão atrás daquilo. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era, aquilo que esta pessoa está a falar, foi o que fez ou não fez? Vocês querem que eu vos dê um exemplo? O exemplo dos nossos políticos. Prometeram. O que é que estão a fazer? Nada. Prontos. Mas não é aqui, é em todo o mundo. Mas sabe o que é que vai acontecer quando for as eleições? Muitas pessoas voltam a votar precisamente naqueles que continuam a roubar, a enganar. E vá lá. Então porquê é que fazem isso se já sabem que eles são assim? Eu não estou a dizer que não se deve votar, porque nós devemos votar. Mas se calhar temos que mudar a estratégia. Agora, eu nunca vos direi em quem votar, porque eu não acredito que pastor não se mete nessas coisas, E eu não admito que nenhum pastor diga a ninguém, olha, votem tal, isso não se faz, porque na democracia é assim mesmo. Agora, vocês têm que ter a maturidade, e eu tenho que ter a maturidade, para saberem quem voto. Isso sim que é um ato democrático. A mim ninguém me obriga a votar A, B, C ou D. Mas a mim estranha-me é que há pessoas que não veem nada, não veem, olha, Venezuela, as pessoas a morrer, a passar fome, e ainda há pessoas aqui a favor daquele homem que está lá, que é o grande ditador. Se você tivesse familiares seus a morrer de fome e a passar o que estão a passar, não pensava assim. Irmãos, e é triste e lamentável que haja pessoas a defender um assassino. Mas Hitler também foi outro assassino. O grande problema é que uns são assassinos, os outros não são, mas são. E assassinos sempre houve em todas as classes políticas. Cuidado que eu estou a dizer eu sei da história. Que mataram os seus inimigos em todos os quadrantes. A mim não me digam que é uma coisa de um lado, é uma coisa do outro. É uma coisa do pecado que está no coração do homem. Porque o que o homem necessita é ter um encontro com Deus. O homem que tem um encontro com Deus ama, respeita. E nós temos que ter um encontro com Deus. Só o homem nascido de Deus respeita o seu semelhante. E nós temos que nos respeitar uns aos outros. Então este terceiro requisito do versículo, ensinando. E meus amados irmãos, há muitos versículos. Por exemplo, Mateus 11:1 diz que tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ou seja, a preocupação de Jesus era pregar e ensinar. E porquê é que Jesus pregava e ensinava? Porque Jesus queria que os homens fossem verdadeiramente livres e conhecessem a Deus. E a palavra leva-nos a uma intimidade com Deus. A palavra leva-nos a ser discípulos autênticos e verdadeiros de Jesus Cristo. A palavra leva-nos a modificar as nossas coisas que não estão corretas, porque quando nos confrontamos com a palavra de Deus, é como se nos confrontássemos com um espelho que põe a nossa vida clara na nossa frente e nos mostra que, afinal de contas, há áreas na nossa vida que temos que permitir e deixar que o Espírito Santo trabalhe para sermos autênticos e verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E a palavra de Deus é a única que nos confronta de uma maneira fantástica. E perante o confronto com a palavra de Deus e perante o confronto que a palavra de Deus nos leva a ter, nós somos obrigados, se verdadeiramente amamos a Deus, a mudar de atitudes, a mudar de vida. Porque Deus só tem o melhor para nós. Deus só tem o melhor para nós. Deus não tem qualquer coisa para ti e para mim. Deus tem o melhor que há para nós, porque Ele nos ama, nós somos seus filhos, aleluia. E porque Ele nos ama, Ele só tem palavra de vida. Palavra que levanta, palavra que anima, que ajuda, que fortalece. E
cada dia nós precisamos da sua palavra. E esta experiência não foi apenas no Novo Testamento. Já os homens do Antigo Testamento tinham esta mesma experiência. Por isso Davi podia dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Eu gosto tanto desta palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é um antídoto, é uma vacina que nos ajuda a não pecar contra o nosso Deus. E se nós amamos verdadeiramente Deus, o nosso único desejo deve ser pecar. Mas ao contrário, porque o amamos e Ele nos ama a nós, nós desejamos fazer o seu querer, a sua vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Este deve ser o meu desejo. E é verdade que às vezes pecamos. E talvez sentimos-nos mal quando dizemos, fazemos. Mas eu gosto muito de João, que diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, advogado tendes para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, apesar de falharmos, cairmos, ainda temos alguém que deseja restaurar a nossa vida. E isso vem mostrar que Ele verdadeiramente é Pai, e conhece a nossa natureza, e conhece a nossa pequenez, e conhece as nossas debilidades. E Ele deseja a cada dia levantar-te a ti, levantar-me a mim, porque Ele só tem pensamentos de paz acerca de nós. Aleluia, aleluia. Então, o terceiro mandamento é o ensino da palavra de Deus. E eu podia vos ler dezenas de versículos. Por exemplo, eu vou aqui escolher um ao calha. Tenho vários. Marcos 14, 49 diz: todos os dias estava convosco no templo a ensinar e não me prendestes, mas isto para que se cumpram as Escrituras. Vejam que o próprio Senhor Jesus dizia que todos os dias a missão dele foi ensinar. Ele nunca deixou de ensinar. E ele hoje continua a ensinar através da sua palavra, através de homens e mulheres que ensinam corretamente a sua palavra. Não é que ensinam de acordo com a sua denominação, de acordo com a sua maneira de estar e pensar, porque, irmãos, há pessoas que as únicas coisas que pregam são sempre as mesmas, porque só tem um fim. Há gente que todos os dias tem uma pregação para tirar o dinheiro às pessoas. Aí é tirar mesmo. Nós aqui levantamos a oferta, noutros sítios tiram a oferta. A gente não tira a oferta a ninguém. Quem quiser dá, quem não quiser não dê, porque essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é ensinar a palavra de Deus. É verdade que a obra de Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. A obra de Deus precisa do dinheiro. Tudo o que está aqui tem um custo. Tudo o que está aqui tem um preço. Mas, meus amados irmãos, não é Deus que precisa do nosso dinheiro, ok? Outro dia vi uma senhora, não sei, não, estava no chão e vinham os crentes da igreja pôr-lhe notas em cima dela. Só depois dela ter aquela quantidade é que ela diz que ela ficava, como é que era? Ajudem-me. Depois ressuscitava, não é? E sabe quem são os tontos? É que lá vai pôr o dinheiro. A mulher para já é filha do diabo, não é? Porque só um filho do diabo é que faz esse tipo de coisas, não é? Mas a minha Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Nós não precisamos de estar não sei o quê. Se não for aqui o meu coração e o teu coração não serve de nada, irmãos. E é isto que nós temos que viver. Nós temos que viver na simplicidade, na verdade. Nós não temos que alterar os versículos da Bíblia. Nós não temos que forçar os versículos da Bíblia. A Bíblia é suficiente, irmãos. É suficiente. Não precisa. E Jesus preocupava-se em ensinar o quê? A palavra do Pai. E qual é a nossa preocupação como igreja e em todas as nossas congregações? É que a palavra de Deus seja ensinada como ela é.
como ela é. É verdade que somos diferentes, a maneira como pregamos. Eu tenho o meu estilo, a minha maneira, o outro tem, mas há uma coisa que nós fazemos, é pregar a verdade da palavra de Deus. Isto é ponto assente nesta igreja. A palavra de Deus é para ser pregada como ela está lá e não para ser alterada. E sabem, irmãos, os irmãos pensam que nós também, se quiséssemos, não usávamos técnicas. Mas se eu usasse técnicas, sabe o que é que eu estaria a fazer? Estaria a pecar contra Deus, e eu não quero pecar contra Deus. Eu podia utilizar a psicologia, eu podia utilizar o marketing, eu podia utilizar tanta coisa que há por aí, tanta ciência hoje. Mas sabe uma coisa? Nós queremos que seja o Espírito Santo a usar-nos. Nós queremos que seja o Espírito Santo a falar. Nós queremos que seja o Espírito Santo a convencer. Porque só o Espírito Santo faz o homem e a mulher nascer de novo. O resto faz dos homens religiosos. Mas nós não queremos ser religiosos. Queremos ser homens e mulheres nascidos de novo, vivendo em novidade de vida, tendo ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar à igreja. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus ainda hoje fala à igreja. E aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito tem para falar à igreja. E concluo com estes 3 mandamentos contidos neste versículo que são tão importantes. Primeiramente, saber que quem tem todo o poder é Jesus. Tu estás em Jesus, eu estou em Jesus, estamos naquele que tem todo o poder. Nunca duvides do poder de Deus, amém? Crê no seu poder. Não permitas que o inimigo venha até ao teu ouvido e dizer que ele não pode, que é impossível. Não, todo o poder lhe foi dado, aleluia. Então o Deus que nós pregamos, o Deus que nós acreditamos, o Deus com o qual nós vivemos, é aquele que tem todo o poder. E não é apenas poder no céu, é no céu e na terra. Então estamos com a pessoa certa. Estamos com aquele que tem todo o poder. E depois, meus amados irmãos, então ide. Ide é quando eu compartilho a minha fé. Ide é quando eu falo ao meu vizinho, ao meu amigo, ao meu familiar, a qualquer pessoa. Quando eu falo de Jesus, eu estou a ir. Eu estou a ir. Eu estou a cumprir o mandamento do Senhor. Depois é batizar. Então, se tu já és um discípulo de Jesus, tu deves desejar o batismo. Não é um batismo qualquer. É o batismo bíblico. E o batismo bíblico é por imersão e é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Este é o batismo verdadeiro. Depois, a seguir, é ensinar a guardar todas as coisas. Não é apenas guardar aquilo que eu gosto. Não é apenas guardar aquilo com o qual eu simpatizo. Não, é guardar toda a palavra de Deus. Ah, mas pastor, aquele versículo ali é muito forte. Pois é, mas é para ti e é para mim. Queres agradar a Deus? É para ti e é para mim. Queremos agradar todos a Deus? Então desculpem, você não pode tirar nenhum versículo que está aqui. Você não pode dizer, isto já não é para hoje. Não é para hoje, a palavra de Deus é para hoje. Foi para ontem, é para hoje e será para amanhã. É a palavra de Deus. Não está ultrapassada. Não está ultrapassada. Então, meus amados irmãos, estes três pilares, chamemos-lhe assim, são fundamentais. Numa igreja sadia, numa igreja verdadeira, numa igreja que ama a Deus, numa igreja que quer fazer a vontade do Senhor. Se você, e volto a repetir, ainda não é batizado, ponha no seu coração este desejo e comece a assistir às aulas de preparação para o batismo, para obedecer ao mandamento do Senhor. E não fique aborrecido porque você não é batizado e não toma a ceia do Senhor. Então seja batizado e depois participe da ceia do Senhor. Teremos muito prazer. E eu não vou falar nisto, e apesar que tinha aqui, sabe porquê? Porque o tomar a ceia do Senhor indignamente traz problemas ao ser humano. Isto não se fala muitas vezes. A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente come e bebe juízo para si. E sabe uma coisa? Eu nunca gostei que ninguém ficasse doente. Eu não gosto. E às vezes pode não ser uma doença física, pode ser uma doença espiritual. Então, este ato que nós vamos participar é um ato muito sério, que tem muita dignidade. Sabe porquê é que tem dignidade? Porque quem lhe dá a dignidade é o próprio Deus.
Ele é digno por causa da dignidade de Deus. Qualquer coisa que seja de Deus é digna. E eu, como homem, tenho que dar a dignidade, não a minha dignidade, mas a dignidade que Deus lhe dá. É por isso que ele adverte. Não comas nem bebas condenação para ti. E a Bíblia manda-nos fazer um julgamento. Nós, como crentes agora, vamos julgar-nos a nós próprios. Não é Deus que nos vai, somos nós. Deus dá-nos a autorização de nos julgarmos antes de participar. Como é que está a minha vida? O que é que eu fiz ou deixei de fazer? Se eu estou mal com um irmão, o que a Bíblia diz é que eu primeiro vá-me reconciliar com o irmão, depois participe. Se eu estou a viver uma vida de pecado, ainda vai ser pior se eu tomar a ceia do Senhor. Irmãos, uma coisa é ter dito qualquer coisa, outra coisa é eu viver continuamente em pecado. Porque o que é nascido de Deus não vive continuamente em pecado. Mas eu ontem chateei-me e tal, mas já está arranjado já, então não estás a viver continuamente em pecado. Agora, se estás numa situação contínua de pecado e estás a participar, para ti isso é um ato religioso. E estás a fazer com que a ceia do Senhor seja indigna. Por causa da dignidade que Deus dá ao ato. Mas claro, isso não se prega em muito lugar porque não há interesse. Mas está na Bíblia.